A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao nosso canal Simples e Seguro e que a graça de Deus abençoe a todos. Meus irmãos, nesse vídeo nós vamos falar de um tema que é novidade de vida, oculto desprezado. Novidade de vida, oculto desprezado. Então vamos ler a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 5, do verso 11 ao 17, que diz assim: E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus, e espero que também sejamos conhecidos na consciência de vocês. Não queremos novamente nos recomendar a vocês. Pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para que vocês se orgulhem por nossa causa, para que tenham o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vocês. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Eis que se fizeram novas. Novidade de vida, oculto desprezado. Meus irmãos, há uma tendência religiosa, né, de que o culto tem se tornado práticas, rituais ou até mesmo receitas prontas de como se agradar a Deus. Então, o cristianismo tem transformado o evangelho em práticas ritualistas. A oração, pode ver, é só uma prática que o membro se sente obrigado porque ele precisa responder o pastor que ora. Você vê que a vida, o louvor é uma prática que ele tem que sair da sua casa e ir até a igreja para que possa louvar a Deus, né? Então, o cristianismo tem se tornado uma prática de doutrinas, umas práticas rituais que trazem sensação de espiritualidade, sensação de sentir a presença de Deus, sensação que estão crescendo, se tornando maduro, mas não passa de uma sensação. Por quê? Porque eles construíram a sua espiritualidade em cima de práticas e rituais que trazem essa sensação espiritual. Mas essa sensação espiritual não tem produzido novidade de vida, não tem produzido mudança no espírito, mudança de metanoia, uma mudança que agora não é práticas, porque a sã doutrina não é práticas, é sã, são mudança de consciência, deixar as obras mortas para servir e praticar obras vivas, né? Então, meus irmãos, existe essa grande dificuldade que a igreja tem construído. Elas prendem os seus membros em cima de práticas e rituais, e para que amarre os seus membros na igreja. Mas os membros mesmo não têm liberdade de consciência, não têm liberdade de pensar e liberdade do Espírito Santo em nós ter essa metanoia.
metanoia, essa transformação. Observe que Paulo fala ainda no texto que nós lemos, ele diz assim, ó, não queremos novamente nos recomendar a vocês. Pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham o que responder aos que se glorifica na aparência e não no coração. Por quê? Porque a maturidade de muitos cristãos hoje estão na aparência e não no coração. E é esse culto que ele despreza. Ele despreza a transformação do coração, a transformação de ter uma consciente, firme e segura, construído na base da graça, né, do edifício, né, da pedra angular que é Cristo. Eles não crescem nessa base de Cristo, de ter a liberdade. A oração para eles é só mais uma prática, como eu já falei aqui no vídeo. Eles não conseguem ter uma oração com forma de relacionamento, de pai para filho. Tudo para eles é um simples ato de orar e pedir alguma coisa, para se sentir espiritual e dizer que estão orando, mas não tem uma prática de oração. O louvor para eles é só ir na igreja cantar, mas eles não têm o louvor como uma mudança de vida, o louvor de se afastar do mal, o louvor de perdoar aquele que te ofendeu, o louvor de você não negar a Cristo. Eles não veem isso como um louvor. Louvor para eles é só cantar uma música no domingo. Eles não conseguem ter o louvor de ajudar o seu próximo, mesmo aqueles que não fazem parte da sua comunidade, mas aqueles que estiver no seu caminho precisando de uma palavra, precisando de uma ajuda. Então, vocês observam que a religião, esse cristianismo religioso tem transformado pessoas em aparências, mas o coração está longe do Senhor. Observe que Mateus, no seu capítulo 15, Jesus vai fazer essa dura crítica. Ele vai fazer essa dura crítica exatamente de uma profecia, né, de Isaías. Então vamos lá, Mateus 15. Vamos aqui, meus irmãos, Mateus capítulo 15. Ele diz assim, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Meus irmãos, tudo que é prática, ritual, essas coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Observe uma coisa, meus irmãos. Na antiga aliança, o relacionamento com Deus era por meio de práticas. Aqueles que serviam a Deus serviam e buscavam a Deus por meio de prática. Por quê? Porque o Espírito de Deus ainda não habitava no homem. Então eram sacrifícios para alcançar o perdão, sabe? Então tinha o jejum para se santificar, né? Então hoje, meus irmãos, com a nova aliança, né? Essa nova aliança do seu Espírito em nós, hoje nós somos santificados por meio de Cristo, entendeu? O sacrifício foi por meio de Cristo. E agora, quando nós entendemos esse sacrifício, nós adoramos a Deus com nossos corações, agradecendo aquilo que Deus fez por nós e não aquilo que nós fazemos para Deus. Deus não quer que nós oferecemos algo a Ele. Ele quer que nós reconhecemos aquilo que Deus ofereceu por nós. E Ele ofereceu essa graça que é Jesus Cristo. E por meio dele é que nós crescemos. Por meio deles que somos morada de Deus. Por meio dele que somos edificados. Por meio dele somos santificados, justificados. E por meio dele nós adoramos e glorificamos a Deus.
porque Cristo é o nosso mediador entre Deus e os homens, e por meio dele que nós louvamos a Deus. Não ficamos presos a ensinamentos e práticas de coisas velhas que já passaram, mas em nome de Jesus, você que está vendo esse vídeo, que você possa entender que você foi livre de práticas de coisas velhas e que há em você um espírito que confirma, testifica ao seu espírito que agora as coisas são novas. Então, meus irmãos, não despreze o verdadeiro culto que é no seu coração, que é a sua resposta àquilo que Jesus fala, aquilo que Jesus ensina, porque esse é o verdadeiro culto, o culto aonde o nosso coração é transformado e nós temos uma consciência viva de boas novas, anunciando que Cristo é suficiente e que Cristo em nós é a esperança da glória. Amém, meus irmãos? Que você possa entender e não deixe que a sua espiritualidade cresça em sensação, porque Deus não é sentimento, Deus não é uma sensação, Deus é um Deus vivo, um Redentor que veio ao mundo e nos libertou do império das trevas, nos dando a sua gloriosa luz. Amém, meus irmãos? Que você possa compreender que o cristianismo de hoje tem trazido, deixado o seu povo debaixo de um jugo de práticas e colocando um véu sobre os seus membros. Mas em nome de Jesus, quando a graça chega e você reconhece Cristo, esse véu é removido e você consegue entender que você serve ao Senhor com sacrifícios vivos. Não é mais como sacrifícios de rituais ou práticos, mas é vivo, é no seu coração, porque a palavra do Senhor é viva. E se a palavra é viva, ela traz vida, e sua adoração, o seu louvor, a sua oração, tudo é vivo, porque você foi transformado na sua mente e no seu coração. Para encerrar, meus irmãos, que depois nós vamos voltar nesse vídeo, Hebreus, no seu capítulo 9, diz assim, vou ler a partir do 7. Vou ler a partir do 6, meus irmãos. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo ou santuário ainda está erguido. Isto é uma parábola para a época presente, na qual se oferece dons e sacrifícios, embora este, no que diz a respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida, bebidas, diversas cerimônias de purificação impostas até o tempo oportuno. Presta atenção, meus irmãos. No que diz a respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Meus irmãos, práticas é uma prática ineficaz para aqueles que prestam culto. Porque agora, meus irmãos, nós temos um Deus vivo de uma consciência viva. Um Deus vivo de uma consciência viva. E nós prestamos louvor,
porque nós temos Deus, por sua misericórdia, nos deu essa consciência viva por meio do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, saiba e tenha um relacionamento maravilhoso com Deus, porque é isso que Deus te chamou, para você ter um relacionamento, uma comunhão com Ele por meio de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e julgo de escravidão nunca mais, mas que a glória de Deus brilhe na sua vida, no seu coração e na sua consciência. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe sua vida.